Bom dia, desejo que estejam bem. Hoje, 29 de abril, amanhã 30, encerra o primeiro bimestre e vocês receberam um comunicado da escola que estarão sendo passado para vocês um kit de atividades para a avaliação, para fechamento do bimestre. Então, nestas atividades que vocês receberão, é uma revisão dos conteúdos trabalhados nestes dias que estamos realizando as aulas em educação à distância. Os capítulos que foram trabalhados do apostilado, os textos que foram enviados a vocês em PDF. Embora nós não terminamos todo o apostilado do primeiro bimestre. Semana que vem daremos continuidade. Vocês estarão recebendo também já um material do segundo bimestre. Como primeira atividade proposta de avaliação, no dia 20 de março, eu entreguei a cada um de vocês um livro para que fosse realizada a leitura. Lembram? Então, chegou o momento de colocar em prática a leitura desta obra. É uma análise literária que vocês farão seguindo todas as informações contidas no livro. Então, como primeiro veio lá, título do livro, nome do autor ou da autora do livro, nome do ilustrador ou ilustradora do livro, número de páginas, páginas não são folhas, a edição e a editora. Às vezes, em algumas obras, não aparecem todas essas informações, mas procurem olhar bem, porque se não está na primeira, na capa, às vezes vai aparecer na contracapa ou lá no final do livro, certo? Na sequência, de acordo com o livro que leu, responda as questões abaixo relacionadas com os elementos do texto narrativo. No capítulo 3 do apostilado, vimos histórias para imaginar. Desde o início do ano letivo, nós estamos vendo sobre os textos, os contos, diversos contos que nós já vimos, que vocês já leram, além dos que aparecem no apostilado, refletimos sobre outros contos, outras obras onde aparecem os contos. Então, é uma narrativa, no caso, que nós vamos estar analisando. Personagens. Quais são as personagens principais? Aí se vocês leram o livro, automaticamente vocês vão saberem quais são as personagens principais. As secundárias, né? As principais são aquelas de destaque, as secundárias já são aquelas que aparecem na história com menos importância. Os figurantes, quem são os figurantes, né? Dentre as personagens principais, secundárias relacionadas nos itens A e B, relacione. As protagonistas, no caso, aquelas que são mais importantes, descrevendo suas características físicas e psicológicas. Essas características físicas, né, a parte da aparência, as psicológicas, se a personagem apresentava uma certa bondade, como lá no conto das Mil e Uma Noites, a personagem Sherazade, uma das características psicológicas dela era a bondade. Então, é esse tipo de características que vocês vão analisar. As antagonistas, escrevendo suas características físicas
e psicológicas também. A ação, resuma os fatos principais narrados na obra. Então, aí vocês vão fazer um breve resumo dos fatos principais narrados na obra. Só os principais, bem resumido. O enredo, qual é o assunto retratado na obra? Então, somente o assunto. O tempo, cronológico. Na obra, há elementos que indicam quando ocorrem os fatos. Então, em que tempo verbal ocorreram os fatos relatados no texto, ou seja, no livro que vocês leram. Né? Se foi no passado, em que época que foi. Se a resposta for afirmativa, relacione esses elementos. Então, aí vocês vão, se o livro aparecer o tempo, vocês vão justificar. A letra B, tempo psicológico. Há alguma passagem da obra que retrata o tempo psicológico de alguma personagem? Aquilo que eu já falei, a questão da bondade, da amizade, né? Isso são características psicológicas. Se a resposta for afirmativa, aponte essa passagem de cada qual personagem se refere. Então, preste bastante atenção. Eu não quero respostas assim, sim ou não. Então, vocês têm que justificar. Veja que todas as questões pede-se se houver a justificativa. O espaço. Qual foi o espaço em que ocorreram os fatos da obra que você leu? Foi em uma fazenda? Foi em um castelo? Foi em um sítio? Enfim. Na obra, há elementos que indicam onde ocorrem os fatos. Aí vocês vão colocar, né, se tem ou não. Claro que automaticamente vai aparecer. Se a resposta for afirmativa, relacione os locais indicados por seus nomes próprios, assim como os ambientes externos e internos onde os fatos narrados ocorrem. Por exemplo, se for em uma casa, quais são os elementos internos e externos que aparecem? Na número 6, narrador, foco narrativo. Quem narra os fatos ocorridos na obra? Na última atividade que eu dei na língua portuguesa para vocês realizarem, aparecia lá, questionando quem era o narrador do texto. Se era o narrador personagem ou se era um narrador fora da história. Então, é dessa forma que vocês vão analisar. Classifique o narrador e o foco narrativo empregados na obra. Qual era o tipo de narrador que narrava a história? Se era o narrador personagem ou se era um narrador fora da história. O clímax. Qual é o momento de maior tensão da obra? Então, vocês fizeram também na última atividade que foi enviada a vocês sobre o texto. O desfecho. Quais são os momentos finais da obra que levam ao desfecho dos fatos? Então, aqui vocês podem até estar copiando o desfecho lá que aparece no livro de vocês, tá bom? Escreva um parágrafo que conclua seus pensamentos e reflexões sobre a obra lida. Então, aqui é a parte da interpretação do que vocês entenderam sobre a obra que vocês leram, certo? E a ilustração. Eu quero que vocês façam uma bela ilustração da obra. Lógico, não precisa vocês ilustrarem a obra inteira. Escolha aquela parte que mais demonstra os fatos ocorridos no decorrer da obra e que vocês acharam, assim, mais importante. Então, esta é a atividade língua portuguesa. Daremos continuidade na sequência com outra disciplina, mas em um outro vídeo. Fiquem bem.